Olá, seja muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz um pouquinho de Leite Derramado, romance de Chico Buarque, publicado no ano de 2009. O meu objetivo é abordar rapidamente alguns elementos do enredo do romance e estabelecer algumas relações que podem ser traçadas entre ele e Dom Casmurro de Machado de Assis. O meu objetivo é principalmente enfocar as protagonistas, Matilde de Leite Derramado e Capitu de Dom Casmurro, e ver em que aspectos elas se irmanam, em que aspectos elas podem ser colocadas em paralelo. Leite Derramado traz a história de Eulálio Assunção, um homem idoso, quase centenário, membro de uma tradicional família brasileira e que está no leito de um hospital público do Rio de Janeiro. É de lá que vêm as memórias dele, ditadas para uma enfermeira, para uma acompanhante. Trata-se de uma espécie de monólogo que surge de forma um tanto esquizofrênica. Nós não estamos frente a um relato linear. E nessas memórias ele aborda a história de sua linhagem, desde os ancestrais portugueses, passando por um barão do Império, um senador da Primeira República, família de pessoas outrora influentes, até chegar no tataraneto, que é um garotão do Rio de Janeiro atual. A fala desarticulada do narrador requer do leitor que monte uma espécie de mosaico, de quebra-cabeça de sua existência. E assim, monte de uma forma mais definida a sua história, que aborda uma trajetória notadamente de decadência, no sentido amplo do termo, decadência financeira, familiar, pessoal, etc. Essas memórias são sempre assombradas, digamos assim, pela presença de Matilde, o grande amor da juventude, a mulher com quem Eulário foi casado e que o abandonou e o deixou com a filha, ainda bebê, e nunca mais apareceu. É uma paixão mal vivida. Matilde é uma lembrança que não o abandona nunca. Uma mulher que, nas palavras do narrador, era moreninha, filha natural de um homem importante, uma mulher ousada e que despertou profundos ciúmes no narrador, em especial ciúmes de um engenheiro francês que eles conheciam e com quem Matilde tinha bastante afinidade. Desde que a obra foi publicada, tem sido muito comentada uma relação que pode ser estabelecida entre esse romance do Chico Buarque e o Dom Casmurro de Machado de Assis, como se ele fosse uma espécie de reescrita atualizada, né, do romance de Machado. Eu coloco aqui alguns elementos que mostram como essa relação pode ser colocada em paralelo. Veja, os dois romances têm um narrador idoso. Os dois narradores são da elite carioca. A história mostra um amor fracassado. A personagem feminina é enigmática e conhecemos ela apenas por meio das palavras desse narrador idoso. Em ambas as histórias, o ciúme do marido é fato decisivo. E o resultado é a solidão no final da história. Algumas observações sobre Matilde que nos remetem a Capitu. Eulálio conheceu a ex-esposa, né, a mais moreninha das congregadas marianas, como aparece no romance, quando ele era quase um garoto, na missa de 7º dia do seu pai. A união em casamento exigiu certa articulação dos apaixonados, e o romance ganha um rumo decisivo com o ciúme do jovem marido. Veja a observação do narrador já maduro. O ciúme é então uma espécie mais introvertida das invejas, e mordendo-se todo, põe nos outros a culpa de sua feiura. O suposto amante era o francês Dubosc, desculpem aí a pronúncia do francês, que era um colega de trabalho de Eulálio e que ganha intimidade na família e é com quem Matilde dança um machixe, né? Porque com o marido ela só dançava a valsa, o marido não dançava o machixe, o que mostra aí um evidente descompasso entre a figura dela e a figura do marido, né?
É quase desnecessário lembrar aqui, né, os ciúmes de Bento Santiago, Dom Casmurro, e de sua desconfiança de Capitu, né, que ele imaginava, que ele julgava, enfim, que o tivesse traído com Escobar. Matilde, à semelhança de Capitu, integra várias facetas, algumas delas são contraditórias. A Matilde é faceira e sedutora, é uma morena atrevida que pulava ondas dando gritinhos de prazer e dançava um machixe com despreocupação. A beleza e a sensualidade de Matilde irrita o marido e nos remete a Bento, que se incomoda por Capitu mostrar os braços nos bailes cariocas. Matilde, que à semelhança de Capitu é cheia de atitude e curiosidades, é também ambígua e por vezes até contraditória. Ambas são refratárias a leituras simplistas, muito embora alguns críticos já tenham apontado para a superior complexidade da personagem de Machado com relação à de Chico Buarque. De qualquer modo, Matilde se expande na narrativa memorialística de Eulário, assim como Capitu em Dom Casmurro, e mostra mais um personagem masculino que teve a sua vida arruinada por uma mulher que foi além de sua lógica burguesa. A sua peculiaridade, né, a peculiaridade de Matilde, fica por conta de encarnar essa problemática pela perspectiva do negro, lembrando ainda que Matilde, filha de um homem rico, natural de um homem rico, tem com isso condição desigual para com a família do marido e as outras mulheres do meio em que circula, situação que encontra paralelo com a de Capitu, que não vinha de uma família tradicional e só morava vizinha a Bento por causa de um prêmio ganho pelo pai na loteria. É isso aí, deixo aqui o convite para que você leia Leite Derramado, que é uma obra muito interessante, muito bacana de ser lida. Não esquece de se inscrever no canal e deixa aí o seu like para que a gente possa crescer e ganhar mais vídeos, mais seguidores. E até o nosso próximo encontro.